Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez nós nos encontramos para juntos estudarmos a palavra do Senhor, continuar esse estudo a respeito do Evangelho de Mateus que nós temos tido já faz algum tempo, que tem abençoado bastante a gente. Eu queria convidar os irmãos para orarmos, para invocarmos o nome do Senhor, a fim de que Ele nos ajude nesses cultos que fazemos nos lares, que esse material que tem sido preparado com carinho seja realmente eficaz nas nossas vidas. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós pedimos nesse momento, Senhor, que nos ajude com esse estudo, Deus, que no nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor, abra nossa mente, Senhor, e toque o nosso coração, a fim de que aquilo que nós abordarmos em Tua Palavra seja realmente útil, Senhor, seja realmente uma instrução Tua para nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, pelo Teu cuidado constante, Deus, pelo Teu zelo para com nossas vidas, com as vidas daqueles a quem nós amamos. E nós choramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente vem estudando o Evangelho de Mateus já fazem algumas semanas, alguns meses na realidade, e mais pontualmente, há um tempo menor, um curto tempo atrás, a gente começou a ver o Senhor Jesus ensinando as multidões, ensinando aqueles que o cercavam por meio de parábolas, né? Só no capítulo 13, que é o capítulo que a gente tem abordado nesse momento, a gente já viu Jesus falando, contando a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. E como os irmãos já sabem, para as parábolas, o uso de parábolas é um recurso muito comum de ensino na época do Senhor Jesus. Muito comum e muito utilizado. E as parábolas consistiam em aquele que estava ensinando o mestre, ele utilizava de uma história simples que continha elementos que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas. E a história contada assim, com esses elementos que eram simples e cotidianos, incluíam dentro delas um ensino que era mais profundo, uma verdade que era mais complexa. E aí, dessa forma, se facilitava o entendimento daqueles que estavam ouvindo o contar essa parábola. Esse era o método básico. Parábolas são diferentes de comparações. Por exemplo, quando Jesus ele fez o uso da figura da candeia, quando ele fala que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, mas se acende uma candeia, uma lamparina, uma lâmpada, e se coloca ela no lugar mais alto da casa para que ilumine tudo. Isso aí não é contar uma parábola. Quando Jesus falou da candeia, as pessoas na hora trouxeram à mente a imagem do que aquele seria e para que funcionava. Jesus usa aquela figura para explicar uma verdade, mas ela não precisa de interpretação, não precisa de nenhum tipo de explicação. O ouvinte, no caso, quando escuta esse tipo de analogia, ele não precisa se esforçar para entender o que foi dito a ele. A analogia, a própria figura em si, carrega a interpretação, a compreensão é óbvia. Parábolas não são assim, as parábolas elas são diferentes, elas necessitam de um tipo de chave, de uma explicação para que ela possa ser interpretada, para que o ouvinte entenda o ensino que aquela história carrega. E a partir desse momento, no ministério de Jesus, ele começa a fazer uso das parábolas. A gente vai encontrar textos bíblicos que falam que Jesus, a partir dali, só pregou, só abordou multidões através de parábolas. O que nos leva ao texto que nós vamos ver hoje. O texto que nós leremos agora, que se encontra em Mateus 13, a partir do versículo 34, e que nos diz assim, no verso 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. E o motivo para que Jesus agisse assim, ele é explicado, é explicitado já no verso seguinte, no verso 35, que diz assim: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E essa é uma profecia que, por estranho que pareça, ela não se encontra registrada em nenhum dos livros, dos diversos livros que a Bíblia contém, dos profetas propriamente ditos. Esta profecia ela está registrada em um escrito de Asaf, em um salmo, é o Salmo 78, versículo 2, que diz assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Jesus cita, na realidade, aqui uma profecia registrada num salmo, o Salmo de Asaf. E assim a gente tem que Jesus falou em parábolas, primeiro porque ele tem o intuito de cumprir as profecias. Ele veio para fazer isso. Uma das tarefas do Messias é cumprir as profecias que Deus havia registrado. E como o próprio Senhor diz, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo que nós estamos estudando, alguns versículos antes, a gente volta para o versículo 13 e tem a seguinte palavra de Jesus:
Por isso lhes falo por parábolas, Jesus explicando aos discípulos, porque abordava as multidões e passava o seu ensino para elas por parábolas. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Esse então era um dos intuitos do Senhor. Fazia parte do propósito de Deus revelar certas verdades, as verdades do reino, apenas para pessoas específicas. O que não era um ensino para todo mundo. As multidões que estavam com Jesus tinha gente de todo tipo. Muitas iam ali só para se aproveitar dos milagres do Senhor. E não com o intuito de recebê-lo como Messias, não com o intuito de entender o reino. Então, por isso que Jesus usava as palavras, apenas para que aqueles que realmente queriam se envolver com Cristo, com o seu ministério, entendessem, né? Essa própria vontade do Senhor de ensinar suas verdades específicas a pessoas específicas já nos leva para o segundo motivo pelo qual o Senhor Jesus ele usava parábolas. Primeiro, Jesus falava em parábolas porque queria cumprir as profecias. Segundo, Jesus falava em parábolas porque queria filtrar quem receberia os ensinamentos do reino. As parábolas elas serviam como esse filtro, elas eram esse filtro, como eu mencionei anteriormente. As multidões que seguiam Jesus, elas eram compostas por todo tipo de pessoa, analfabetos, eruditos, ricos, pobres, crentes e descrentes, aqueles que se interessavam por Jesus e aqueles que estavam ali só para zombar dele. E era o objetivo do Senhor que somente aqueles que pertenciam ao reino compreendessem os ensinos do reino. O reino é para aqueles que pertencem ao reino, consequentemente seus ensinos também. E as parábolas elas serviam a esse fim. Por quê? Porque Jesus passava as parábolas para as multidões, mas ele explicava as parábolas após isso somente aos seus. Ele sempre gastava um tempo com aqueles que eram seus discípulos, dando a eles a chave da parábola, a interpretação da parábola, para que eles pudessem entender o ensino mais profundo que era contido dentro delas. Desse modo, aqueles que amavam as trevas, nas trevas permaneciam, e aqueles que se entregavam, que amavam a luz, mais luz ainda recebiam. Mateus 13, no versículo 12, o próprio Jesus também diz assim: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que tem Deus recebe mais conhecimento de Deus, e aquele que rejeitou a Deus, que não o tem, que não tem interesse nele, até aquilo que seria de conhecimento mais básico das coisas espirituais, é negado a essa pessoa. E isso é óbvio. Como é que alguém pode compreender uma coisa que só se entende pela fé, se não existe essa crença, se não existe essa fé nisso que está se tentando explicar? Né? É um ciclo que não vai, nunca tem fim. Não tem como a pessoa, sem fé, entender algo que se entende por fé. Existe, inclusive, um paralelo interessante aqui, irmãos. Jesus, quando pregava em parábolas, só aqueles que pertenciam ao próprio Jesus, só aqueles que faziam parte do reino, compreendiam as parábolas, porque Jesus entregava a eles a interpretação da parábola, a chave para que aquele conhecimento ele fosse desvendado, ele fosse aberto. O paralelo que existe conosco hoje é o seguinte: ainda hoje, no nosso tempo, acontece algo semelhante com relação à própria palavra do Senhor. A gente sabe que é o próprio Deus, o Espírito Santo, que nos ensina as coisas de Deus, especialmente a palavra do Senhor. A gente sabe que sem a ação do Espírito Santo, se porventura ele optasse não nos ensinar, não nos explicar em particular, nos entregar a chave daquele entendimento, nós jamais seríamos capazes de compreender aquilo que nós lemos. O próprio Paulo, ele nos informa em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11, da parte B desse versículo até o versículo 14, diz assim: assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais
com espirituais. Não tem como conferir o que é espiritual com aquilo que é carnal. Essa conta não bate. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ela não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Sem o Espírito de Deus, não existe como discernir, como entender algo que é espiritual. Porque essas coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Só se compreende através do Espírito. E ele continua. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela mesma não é julgada por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, falando dos crentes, temos a mente de Cristo. Então, a gente entende que aquele que não tem o Espírito Santo é incapaz também de entender a palavra de Deus, porque é o próprio Espírito Santo que nos ensina. Esse ensinamento parte dele para nós. Sem ele servindo como intérprete, ele ensinando aos nossos corações, nós não temos como aprender sozinhos. E por isso, algumas pessoas hoje em dia, a gente conhece pessoas que dizem assim, não, eu até tento ler a Bíblia, mas eu leio e não entendo o que ali está escrito. Eu já tive a oportunidade de estudar com pessoas que já tinham lido a Bíblia de capa a capa e a Bíblia servia para eles apenas como um livro qualquer. Não fazia o efeito para o qual ela nos foi dada, que é transformar aquela vida e trazer conversão. Por quê? Porque a pessoa não possui o Espírito de Deus, ainda não tinha atendido ao chamado do Senhor para a salvação, para que se tornasse templo do Espírito Santo e tê-lo como aquele que ensina todas as coisas. Mas nós, que já somos crentes, que temos o Espírito Santo, sabendo disso, a gente tem que ter algumas atitudes que são básicas, que para nós são muito úteis, e é aquilo que é o básico mesmo. A primeira atitude que a gente tem que ter para fazer bom uso dessa chave que o próprio Senhor, Jesus, nos deu, que é o Espírito Santo, o próprio Deus, ele se deu para nós, habitando em nós. Para fazer uso dessa chave, a gente precisa colocar em prática algumas atitudes em nossas vidas que nos são benéficas. A primeira delas é orar. É óbvio, a gente tem que orar. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa pedir o auxílio dele, para que ele nos ajude a compreender e a amar as verdades do reino. João 14, 26, palavras do Senhor Jesus, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É ele quem nos ensina todas as coisas, é ele quem nos traz à memória as palavras do Senhor Jesus, é ele quem nos ajuda a entender a palavra, o plano e a vontade de Deus. E a gente precisa orar com esse intuito. Nós precisamos, no nosso momento devocional, pedir ao Espírito Santo que nos ensine, que nos auxilie, que faça atuar em nós a mente de Cristo que nós já recebemos. Porque a gente sabe, crentes, mesmo tendo a mente de Cristo, nós lidamos com tentações e nossa carne ela ainda é inclinada ao pecado. Se a gente não busca ajuda do Espírito Santo em oração, a gente pouco se importa com as coisas que são do reino. Então a primeira atitude que a gente tem para que a gente faça bom uso da chave que o Senhor Jesus nos deu, que o próprio Deus nos deu, que é Ele habitando em nós, o Espírito Santo, é a seguinte: precisamos orar. Em segundo lugar, nós precisamos não apagar o Espírito Santo. A gente tem que ter o cuidado de não extingui-lo. É imprescindível que ele exista e esteja atuante em nós, que nós estejamos sensíveis à voz dele, para que a gente possa compreender e amar os ensinos do reino que são ministrados por ele à nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,19 nos diz o seguinte conselho, na realidade a seguinte ordem: não apagueis o Espírito Santo. Sim, ele pode, ainda habitando em nós, ele pode estar lá e estar apagado, estar calado, porque a gente faz questão de não ouvi-lo nem de compreendê-lo. Então nós precisamos diligentemente, conscientemente, nos esforçar para não apagá-lo. Pelo contrário, dar ouvidos àquilo que ele diz a nós todos os dias. Então, primeiro nós precisamos orar, segundo, nós precisamos não apagar o Espírito Santo, e terceira atitude que nós precisamos ter para fazer bom uso da chave para entender a Bíblia que o Senhor nos deu, que é o próprio Espírito Santo, é a seguinte: nós precisamos nos encher com o Espírito Santo. Já que a gente precisa que ele nos ensine, já que a gente precisa estar sensível à voz dele, a gente precisa estar cheio. Quanto mais cheio nós estivermos, mais fácil vai ser compreender aquilo que ele nos diz. Efésios 5,18 nos diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o conselho para nós.
buscá-lo constantemente. Sempre nos enxergar como alguém que pode ser um pouco mais preenchido por ele, que pode ser um pouco mais utilizado por ele, que pode ser um pouco mais ministrado por ele, que o Espírito Santo reine e nos auxilie no nosso dia a dia, que na realidade ele tome conta de nós. Né? O paralelo que Paulo faz aqui é interessante. Quando as pessoas ficam embriagadas, a vontade delas deixa de ser delas na realidade, elas passam a viver sem os freios, do jeito que o álcool comanda que elas façam. Assim deveríamos ser nós, não com o álcool, mas com o Espírito Santo, né? Fazendo aquilo que ele nos levar a fazer, vivendo do jeito que ele nos levar a viver. Então, enchamos-nos do Espírito Santo. Então, a gente aprende que Jesus falou por parábolas, primeiro para cumprir as profecias, segundo para filtrar o ensinamento, né? A fim de que somente aqueles que pertencem ao reino compreendessem os ensinamentos do reino. Só entendia as parábolas aqueles a quem Jesus deu a chave, aqueles a quem ele ensinava a interpretação da parábola, para que aquelas pessoas compreendessem os ensinamentos do reino de Deus que Jesus estava instituindo ali. Hoje, a palavra de Deus ainda permanece, sempre será o compêndio, a coleção, a única de valor real dos ensinamentos do reino de Deus. Então, do mesmo modo que as pessoas precisavam da interpretação dada por Jesus para entender esses ensinos do reino, hoje nós também, só aqueles que recebem a chave entregue por Jesus, que é o próprio Espírito Santo, são capazes de entender os ensinos do reino que estão contidos na palavra de Deus. Nós recebemos, nós que somos crentes, a gente tem do Senhor esse privilégio, a gente precisa zelar por isso, fazer o melhor uso, respeitar, buscar, estar atentos a essa chave que o Senhor nos deu, que é o Espírito Santo. Cabe a nós usar essa chave da melhor maneira, né? 3 conselhos são: orando, pedindo a Ele, ao próprio Espírito Santo, que nos ajude a entender aquilo que está na palavra do Senhor, não apagando o Espírito Santo, pelo contrário, buscando estar sensíveis à voz dele constantemente e, em último lugar, nos enchendo dele. Em último lugar, mas não menos importante, estarmos cheios do Espírito Santo faz toda a diferença na vida de qualquer crente. E é isso que Deus tem para nós hoje, irmãos, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor tem falado conosco, que o Espírito Santo tem dito a nós, como igreja. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor continua nos ensinando, Deus. Existem tantas pessoas no mundo que leem a Tua Palavra e não entendem, Deus, a riqueza que nela está contida. Mas a nós que somos insignificantes, Senhor, somos tão pequenos e falhos, aprove ao Senhor nos conceder o Teu Espírito Santo para que nós tivéssemos condição de entender aquilo que a Bíblia diz ao sermos ensinados por Ti e de amar cada vez mais, Senhor. Ajuda-nos a valorizar, Deus, o tesouro que nós temos em nossa mão e, acima de tudo, a glorificar Teu nome, Senhor, a Te amar, Senhor, deixar evidente às pessoas o nosso amor contigo, por Ti, que o Senhor é a primazia de nossa vida, aquele que está em primeiro lugar para cada um de nós, Deus. Nós te agradecemos por Tua bondade, por continuar nos ensinando e te oramos assim, Senhor, com o coração grato e em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Paz, que Deus nos abençoe.